Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast da Igreja Luterana do Rio de Janeiro, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós estamos mais uma vez com os pastores Erison e Bruno nos acompanhando aqui para falar sobre o terceiro mandamento. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, eu te convido a assistir. Nós temos uma playlist no canal com todos os podcasts, então pesquisa lá o terceiro mandamento, o primeiro episódio, esse aqui então é o segundo, e acompanha a partir dele esse aqui com a gente também. Lá nós já falamos muita coisa, a relação do mandamento com o culto, a relação do mandamento como não sendo simplesmente uma ordenança. Vai valer muito a pena você assistir também. Mas hoje, então, a gente quer enfatizar talvez uma parte um pouco mais catequética dos luteranos mesmo, né? De como é que os luteranos são instruídos no catecismo a respeito disso, porque o Martinho Lutero, no seu Catecismo Menor, ele dá muita ênfase à valorização da palavra, né? A palavra de Deus como sendo o que santifica as coisas de fato, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou inverter o último podcast que o pastor Bruno começou falando, né, e trazendo conhecimento para a gente. Vou pedir para o pastor Erison falar um pouquinho sobre isso, né? Porque Lutero fala ali de não desprezar a pregação e a sua palavra, né? Tem essa ênfase, né, na relação com a palavra. Como é que a gente pode falar a respeito disso, né, sobre o descanso? Tá certo, obrigado, pastor Arthur. Bem-vindos cada um de vocês que estão acompanhando, de fato, esse momento devocional, esse momento de fala, de podcast. E, de maneira muito direta, né, quando nós vemos essa exposição de Lutero, isso nos remete diretamente ao texto de Romanos, capítulo 10. Né? Por que ele se preocupa com a palavra? Bom, porque a fé vem por ouvir a pregação, né? A palavra de Deus. E essa palavra vem pela pregação. Então, a relação direta no cuidado, na instrução catequética, é a instrução em torno da palavra de Deus, porque ela não é apenas um conto histórico. Nós falamos um pouco da história, né, como a história do povo de Deus, né, as histórias bíblicas, elas nos servem, elas nos dão sustentação para a nossa prática hoje, como povo que continua, mas Lutero então lembra isso. Para que nós entendamos a palavra de Deus, ou entendamos nosso culto, nós precisamos manter o uso constante da palavra e pela pregação. Né? A pregação dessa palavra que pode vir a nós tanto por meio da devoção, né, por meio da leitura direta no texto, né, ou pelo sermão, aquilo que nós temos em torno, né, do culto. A palavra, e como a palavra de Deus, ela orienta e ela modela todo o culto cristão. Né? Eu acho que, para a gente começar, é isso, né, pastor Arthur? Maravilha, muito obrigado, pastor Erison. Isso de conectar ao culto é muito importante, né? A gente falou até bastante a respeito disso, né? Eu lembro do pastor Bruno ter mencionado a questão do ministério, né? No outro bloco. Talvez a gente poderia até falar um pouco sobre isso, né? O ministério da palavra. Por que a gente chama assim, né, pastor Bruno? O que significa isso de ministério da palavra? Os reformadores falavam muito sobre isso também, né? Eles dizem, a gente permanece com o ministério da palavra e os sacramentos, né? Para eles isso era o culto, né? Então, por favor, me ajuda aí, vamos nessa. Então, ali, ancorando no que a gente falou no primeiro episódio, né? Então, o terceiro mandamento, ele fala exatamente da piedade e da vida de fé, a necessidade que ela tem e a dependência que ela tem do culto, né? Das atividades ligadas à palavra, os sacramentos, o culto, o ministério da palavra, né? Isso não é diferente também no catecismo e as ênfases, vamos dizer, que Lutero dá lá, né? Porque é importante a gente lembrar que na época em que Lutero escreve isso, as pessoas não tinham uma Bíblia em casa, né? Então as pessoas ouviam a palavra na quarta, na sexta e domingo, né? Ou seja, os momentos da missa, né? E vésperas e matinas que se tinha antes e depois também. Então, esse era o momento. Então, as pessoas não tinham, digamos assim, eu tenho a minha Bíblia, eu deixo ela aberta em casa, né? Isso é, na verdade, uma coisa muito moderna. E se tivesse, as pessoas também não sabiam ler. Poucos eram letrados, alfabetizados, né? Então, o contexto, ele, de fato, é o culto, né? E a ênfase dada na palavra também está ligada com alguns abusos reconhecidos, especialmente com a questão de certos maus usos dos demais sacramentos, né, especialmente da missa, entre outros. Então, por isso essa ênfase, né?
mas de maneira alguma se está em conflito com o que a gente falou antes, né? Então, palavra, que nem o pastor Arthur falou, engloba, na verdade, o culto, está se pensando no culto, né? Então, o terceiro mandamento, com essa ligação com o culto, né, e ele dizer respeito a guardar o culto, traz lições muito importantes, especialmente para a piedade atual, inclusive a piedade mais popular, assim, que inclusive pode estar presente na nossa igreja, né, dentro das nossas igrejas. Ninguém se santifica sozinho, ou seja, não são os meus sentimentos piedosos que me santificam, né? A santificação, ela vem de fora. Obviamente que isso tem um efeito no meu comportamento, nos meus pensamentos, lógico, mas a fonte da santificação é o próprio Deus. Então, somente Deus é santo, e Ele é fonte de toda a santidade. E Ele comunica a santidade, como fazia no Antigo Testamento, também no Novo, pelos meios instituídos por Ele, que é a palavra e os sacramentos. Então, a santidade não é igual uma bateria de carro, que conforme o carro anda, ela vai se recarregando. Não é assim. Você precisa ligar na tomada. Esse aqui é o ponto, né? Então, isso é uma coisa importante. A vida cristã, ela não existe desligada da palavra e dos sacramentos. E é específico assim. E é isso que a gente precisa entender, né? Eu não escolho o meu caminho a Jesus. Jesus, que é o caminho, ele estabeleceu um caminho. Então, eu não invento um caminho meu com Jesus, simplesmente. Porque ele deu um caminho e é por esse caminho, é pela palavra e pelos sacramentos, né? Que ele instituiu. Um outro ponto que o terceiro mandamento traz, e que é muito importante para nós hoje, também dialoga e critica certas concepções que a gente pode ter hoje, é essa ideia de vamos dizer, uma vida com Deus puramente privada, né? Um cristão isolado, né? Ou eu não preciso ir na igreja. Não, isso não é verdade. Simplesmente não é, né? E aqui, claro que a gente não está falando do caso de alguém que, por exemplo, está numa ilha deserta, está num barco lá no meio do Pacífico e não tem... Ok, né? Mas a gente está falando de que é mandamento divino. É mandamento, assim como o primeiro e o segundo, o culto, né? Especialmente olhando a partir do Antigo Testamento, né? E, é claro, as ênfases que a gente tem no nosso catecismo. Então, é necessário, né? Quem ignora essa parte, né? E, de novo, aqui não estamos falando de exceções legítimas, como casos de necessidade, né? Mas, geralmente, não são casos de necessidade, o que as pessoas alegam, né? Quem ignora essa parte, peca. E se sabe, e mesmo assim faz, é pior. Né? Então, é necessário arrependimento, e a gente se submeter àquilo que é a ordem, a ordem, né, que Jesus colocou. Então, isso é muito importante para a gente, porque Deus, quando ele pronuncia o seu mandamento, isso vale para todos, a gente precisa entender o seguinte: os mandamentos, eles não são regras arbitrárias de alguém que é um estraga-prazeres. Os mandamentos, eles são como que o manual de fábrica do ser humano. Se você vai contra o manual de fábrica, por exemplo, de uma máquina, de um dispositivo, você quebra ele. Né? Então você segue. Ninguém, por exemplo, quando compra uma máquina de lavar, ou sei lá, uma TV, daí vai lá olhar lá as instruções, poxa, que coisa isso daqui, não deixam fazer o que eu quero com a minha máquina de lavar. Não, você vai seguir aquilo ali por quê? Porque aquilo ali é daquele jeito que tem que ser usado, né? A constituição da coisa, ela é daquela maneira. Da mesma forma nos mandamentos. Então, o que é ser humano? Ser humano compreende a vida de dependência no culto a Deus, né? Então, dessa maneira a gente tem que olhar, né? Especialmente como filhos regenerados de Deus. A gente olhar o mandamento simplesmente como uma proibição arbitrária, não é assim, né? É, na verdade, o que significa ser humano. E toda quebra de mandamento significa a desumanização. Eu sou menos humano cada vez que eu quebro um mandamento, digamos. Né? É ser menos humano. E o ser humano é o único animal que age em desacordo com a sua natureza. Né? Um cachorro não se descachorreia, uma girafa não se desgirafeia, um sapo não se dessapeia. Agora, o ser humano se desumaniza. Né? Então, a gente precisa olhar para essa maneira. E, nesse sentido, se subordinar à ordem que Deus colocou. E, em terceiro lugar, aí, só respondendo aí o que o pastor Arthur falou, né?
Deus, assim como a cruz, vamos colocar assim, né? A cruz é o momento e o lugar em que Jesus conquista e adquire a salvação, a restauração e tudo mais. Mas Deus não distribui na cruz. Ele distribui na palavra e nos sacramentos, né? É a lógica que a gente vê ali em Pentecostes, né? Da ressurreição até o Pentecostes. No Pentecostes é que a igreja é inaugurada. Como? Pela pregação, o batismo e depois a participação, né, no partir do pão. Então, Deus distribui ali a salvação. Você não consegue achar a cruz hoje, vai lá em Jerusalém, enfim, não acha, né? Então, ele distribui ali. Mas precisa haver alguém que distribua. E é para isso, então, que ele institui o ministério, para que haja essa distribuição, né? Então, o ministério está a serviço da palavra dos sacramentos. Então, por isso essa necessidade, né? Por isso a necessidade. Então, eu diria que essas são 3 contribuições importantes do terceiro mandamento para a gente hoje. Acho que elas dialogam muito com a maneira de se enxergar as coisas hoje, com as nossas tentações atuais, etc., né? Acho que é importante. Que maravilha, obrigado. Especialmente na segunda questão que você comentou, né, de ninguém se santificar sozinho, da questão da união com a igreja, eu fui me lembrando, eu tenho a oportunidade de fazer isso, e com certeza vocês também, né, como pastor, um ministro da igreja, a gente tem a oportunidade de ir, por exemplo, ao encontro daqueles que não conseguem vir à igreja, né. Isso não quer dizer que eles não estão na igreja, né? E aí a gente entende o quão amplo é isso, né? Porque quando a gente vai estudando os mandamentos, a gente vê que eles não são uma ordenança pontual, mas eles falam a respeito da nossa vida inteira, né? A gente já está vendo isso aqui no podcast também. Então a gente, como pastor, vai lá, visita uma pessoa acamada, por exemplo, né? E leva a Santa Ceia para ele, celebra com ele lá, né? Essa pessoa está na igreja, mesmo que não esteja no templo, né? É muito diferente de alguém que diz, não, eu não preciso de ir à igreja, né? Eu não preciso ser batizado, por exemplo. Quem despreza o batismo está indo contra o mandamento, né? Quem diz, não, eu não preciso participar da Santa Ceia, não, eu vou só uma vez no ano, tá bom. Mas a pessoa tem a oportunidade de ir toda semana, né? Então, às vezes, assim, essas coisas meio práticas mostram como é que a gente desvaloriza ou despreza, né, a palavra de Deus e, por consequência, não santifica o dia do descanso, né? Isso tudo acontece na nossa vida. Mas aí tem uma outra questão, aí eu acho que o pastor Bruno já mencionou isso um pouquinho também, mas eu queria perguntar, vamos aproveitar o pastor mais experiente de nós 3 aqui, se juntar a minha quando o Bruno não dá, vamos pedir o pastor Ellison para ajudar a gente, porque tem algumas questões assim, onde a gente é afligido, vamos dizer assim, ou pela nossa natureza, que quer nos afastar, né, ou enfim, por ação diabólica e tudo mais, né, onde a gente é afligido e a gente, por exemplo, se sente desanimado, né, de ler a Bíblia, ou até por um pensamento meio legalista, tipo assim, eu tenho que ler. A gente olha para isso como uma ordenança, né? Nós já entendemos que não é assim, mas às vezes as pessoas se sentem assim, eu sou meio desanimado, eu não consigo me concentrar, eu não... Enfim, como é que a gente olha para essa situação, ô pastor Ellison, quando eu me encontro desinteressado? Não vamos chegar no caso de desprezar, né? Eu acho que o desprezar é isso que a gente já falou aqui, mas quando eu me sinto assim desinteressado, bom, parece que eu estou vacilando na fé ou algo assim, quando a pessoa se encontra nessa situação, né? Como é que a gente consola ela? Vamos lá, ajuda a gente aí, por favor. Eu acho que, né, a gente precisa usar uma outra chave hermenêutica que nós temos nas nossas confissões. Né, que entender que eu permaneço até a volta de Cristo, né, simo iustur e peccato. Né, eu permaneço essa pessoa que luta. E aí eu tenho um texto que eu uso para aplicação pessoal e para instrução também, que é Romanos capítulo 7, 14 a 24. Né? E quando eu esvazio a minha vida cultica, a minha vida devocional, né, de Cristo, e aí eu volto, né, apenas para o olhar moralista, o olhar de um cumprimento de lei, né, de fato vai acontecer essa frustração. Né? Vai acontecer esse olhar para mim e dar nome aos bois. Vamos lá. Há momentos em que sim, há um desprezo obstinado, você já classificou bem. Né? Há outras condições que são condições de saúde mental, saúde emocional. Pode ser um estado de depressão, né, sério, diagnosticado. Pode ser uma questão de condição da pessoa, né? Ele é, vamos dizer assim, um TOD, né? Onde aquilo que o pastor diz, se é mandamento, ele já se opõe, se indispõe de antemão, né? Ou
um TDAH, uma pessoa esquecida, uma pessoa que tem um pensamento rápido, né, e não consegue tomar para si uma disciplina. Aí eu não consigo ser disciplinado igual meu outro irmão, meu outro conhecido, meu outro colega de catecismo, né, minha outro integrante da família. Eu não consigo tirar um tempo, né? Eu começo, daqui a pouco eu já penso o meu trabalho e assim eu vou. Então, nós temos condições que estão... são condições que estão alheias a necessariamente, sim, não é negar o comprometimento, mas existem condições que estão ali trabalhando contra. E aí nós voltamos para esse texto de Romanos 7, né? O apóstolo Paulo, eu amo esse texto porque ele faz o que, em termos de uma exposição pública, né, não teríamos alguém querendo fazer isso. Né? Como líder, a tendência é que você mostre as suas virtudes e oculte as suas fragilidades. Paulo faz, né, costumo mostrar, ele abre o peito e diz assim, ó, miserável homem que sou. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero faço. Né? Então eu preciso tomar consciência dessa lei, que é a velha natureza, né, que denuncia o meu pecado, que eu tenho que lidar com ela todo dia. Tá? Ela não anula necessariamente a minha condição de filho regenerado. Importante ressaltar aqui, né? Porque há aqueles que, diante dessa inquietação que Paulo coloca, que faz parte da nossa vida, né? Vamos dizer assim, se eu estou com uma preguiça, se eu estou com um tédio, né? Se eu não estou conseguindo encontrar a mesma emoção, a mesma energia que eu tinha até o ano passado, ou antes de perder um ente querido, né? Ou de sofrer um grande trauma, né? Um revés na minha vida, eu agora não tenho. Bom, e se eu estou pedindo ao Senhor, Ele ainda não me deu aquela mesma energia, será que eu sou um filho eleito? Eu quero trazer isso porque tem implicações práticas, né? De pessoas que, diante dessa inquietação, podem pôr em dúvida, ou seja, e essa dúvida, ao invés de aproximar, ela serve de combustível para afastar ainda mais. Né? Então, resumindo, não é olhando para dentro de si e a sua motivação pessoal, que a sua energia, né, pessoal, que nós vamos encontrar de novo, realinhar o nosso caminho para a devoção. O pastor Bruno colocou muito bem. Né? Deus dá isso de maneira muito objetiva, clara para nós, para que não entremos nessa, me permitam a palavra, nessa loucura, né, de acreditar que a verdadeira fé é aquela que se manifesta em êxtase, em pular, saltar, gritar, suar a camisa, né, e sair de um culto extasiado. Hoje o culto foi bom, porque, rapaz, olha aqui, sua, né, suou. Não é por essa performance, né? Não é por essa adrenalina, não. Nós temos, e você citou também, Arthur, me permita fazer isso, né? Também a verdadeira fé naquele que não está sequer conseguindo levantar da sua cama, por uma enfermidade crônica que o acompanha, né? Por um luto mais duradouro diante de um ente querido que partiu, né? E que era esteio, que era arrimo de família. Né? Então, nessa tristeza humana, ou seja, uma resposta emocional, ela não anula a minha identidade com o Senhor. E como é que eu vou voltar? Né? Então, fechando aqui, voltar que Paulo coloca para nós. Quem me livra desse corpo, ou dessas condições físicas, emocionais, né, da matéria, da minha agenda, né, que me conduz, na verdade, não para a salvação, mas para a morte. Quanto mais eu leio e levo a sério a palavra de Deus, mais ela me incomoda, ela me põe contra a parede. E aí no versículo 25, 7, 25, ele vai dizer isso, né? Louvado seja Deus porque ele faz isso por meio de Cristo Jesus. Aí, a razão, a ressignificação, né, da minha adoração ao Senhor. Paulo parece nos conduzir a um ato de desespero enquanto ele olha para dentro de si. E aí ele, então, nos convida a olhar para o alto, ele nos convida a olhar para a cruz, ele nos convida a olhar para a providência de Deus. Né? Ele vai completar tudo isso no capítulo 8, vale a pena a leitura, porque ele vai dizer assim, ó, quem nos separará do amor de Deus?
Serão as dores, tentações, né, angústias, ansiedades, carências do tempo presente? O próprio diabo? A morte? Não, nada disso, nada pode nos separar. Olha que coisa maravilhosa que nós professamos, né, ao final da confissão, a nossa absolvição, né? Ou seja, os elementos físicos tangíveis que nós temos para, de novo, encontrar energia e ânimo, estão onde Deus sempre pôs. Mas, por alguma razão ou outra, nós desviamos o nosso olhar desses elementos, né? Buscamos trazer uma nova tradução ao que Deus deu. É o que acontece também com o desvio. A gente já falou isso no bloco passado, quando Jesus admoesta os fariseus, porque eles olharam para o sábado, né, como algo esvaziado e restrito, uma ordenança, e não viram como uma oportunidade de contemplar tudo que nós já falamos, tá? Então, se eu estou sentindo tristeza, se eu estou sentindo um certo tédio, de novo, é algo para examinar a minha consciência, né? Fugir desse isolamento, que é o primeiro princípio e armadilha do diabo, né? Fugir do isolamento. Culto, o pastor Bruno colocou muito bem, é vida em comunhão, né? Aquele texto do próprio Bonhoeffer escreveu, né? É vida em comunhão, é estar na comunhão. Então, se eu me sinto um pouco entristecido, e isso não é pecado em si, né? É uma condição da nossa caminhada, da nossa jornada, né? Eu preciso me voltar, seja com a companhia de um pastor, seja com a companhia de jovens, né? A gente fala isso, eu tenho em mente muito um esvaziamento da igreja entre um grupo jovem, né? Estatística mostram que jovens na fase ali 20 e poucos anos acabam se afastando, né? E depois, né, uma parte desse grupo volta ali por volta dos seus 35, 40 anos. Então, resumindo para aqui, pastor Arthur, eu diria que vale muito a pena nós meditarmos tudo isso que você perguntou à luz, né, do texto de Romanos 7 e 8. Maravilha. Olhar para o ser humano como justo e pecador ao mesmo tempo, né? Entender que essa é a nossa condição, né? Não tentar fugir disso, mas buscar Jesus de novo, né? De novo. Muito obrigado, gente, pela contribuição de vocês. Inclusive, nós chegamos então ao final de mais um bloco do nosso podcast, Entre a Cruz e a Graça, o segundo bloco. Eu convido vocês a assistirem o outro bloco também, se vocês ainda não assistiram, os outros episódios, né, do nosso podcast, a compartilhar com as pessoas que talvez estão, vamos dizer assim, afastadas ou desanimadas, né, para trazer esse consolo para elas também, para que as pessoas entendam que o culto é necessário, que o mandamento fala sobre isso para nós também. Fiquem com Jesus e até o nosso próximo episódio na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço.